Princípios comerciais e abordagens. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é a Academia de Intercâmbio Comercial da Forex Club. Agora vamos falar um pouco sobre qual base você pode tomar a decisão de fazer as transações usando o programa Modern Forex. Hoje, com exceção dos métodos intuitivos, existem dois importantes tipos de análise: a análise fundamental e a análise técnica. Esses métodos de análise de mercado vocês podem aprender na Academia Forex Club em seu curso básico de ensino. Agora, vamos a uma apresentação mais detalhada desses métodos. Começamos com a análise fundamental. Na essência, este método se baseia no estudo dos motivos para o movimento dos preços e na construção das suposições sobre como os eventos políticos e econômicos, bem como as notícias sobre os valores de indicadores macroeconômicos, influenciam nas cotações das moedas. É claro que o trader precisa da informação correspondente para efetuar seu trabalho, e esta informação chega até ele em forma de notícias econômicas. E você pode ver essas notícias agora mesmo. Basta abrir o terminal Modern Forex e nele abra o módulo de notícias. Algumas notícias não influenciam fortemente na cotação da moeda, porém existem aquelas notícias que fazem com que os gráficos de moedas se movimentem de imediato. É interessante o fato de que até existem os calendários do aparecimento das notícias importantes sobre os indicadores macroeconômicos. Você pode encontrá-lo no site da Forex Club. Graças a esse calendário, você vai sempre estar preparado para o aparecimento das notícias e vai ter tempo para poder pensar sobre as suas ações com antecedência. Para você será importante entender quais foram os indicadores, quais são os prognósticos e como os preços vão reagir. Analisando consequências prováveis dos eventos e notícias importantes, o trader pode chegar à conclusão para onde vai a cotação. Vamos supor, por exemplo, que o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos diminua a taxa de juros com o qual ele está creditando os bancos. Isso significa que todos os créditos ficarão mais baratos, e isso pode fazer a economia crescer em médio prazo. Em consequência, vai subir o dólar em comparação a outras moedas. E por isso mesmo, a compra de dólar numa perspectiva próxima poderá ser menos vantajosa para um investidor, pois ele está interessado no rendimento em forma da porcentagem bancária. E esses investidores simplesmente começarão a vender dólares para se livrar deles. E de acordo com a ideia, o preço do dólar em relação a outras moedas, num caso como esse de curto prazo, deve cair. Isto é, as cotações do euro, da libra ou do iene de encontro ao dólar podem subir. Eis aí o exemplo do raciocínio que podemos fazer. Se você vai querer aprender os princípios do trabalho com base na análise fundamental e, em particular, com base nas notícias, seria bom abrir o livro da Academia Forex Club intitulado Análise Fundamental dos Mercados Financeiros, que pode ainda ser adquirido na sua versão eletrônica. Este livro e o disco você pode comprar em qualquer escritório da Forex Club ou encomendar pela internet no site da Academia. A segunda abordagem para a análise do mercado é a tomada de decisões, análise técnica. Diferente da análise fundamental, a análise técnica não se baseia no estudo dos motivos para o movimento dos preços, dos valores, de indicadores macroeconômicos e os assuntos das notícias, mas sim no estudo da forma do próprio gráfico de preços. Considera-se que no gráfico de preços é levado em conta todos os eventos, pois ele reflete tudo o que os traders sabem sobre o mercado, o que eles esperam. Se nele podemos encontrar algumas normalidades que funcionem com frequência, então elas podem ser usadas. Se atentarmos para o gráfico do preço por um período prolongado, veremos o preço como se desse saltos entre os diferentes níveis. É interessante o fato de que, muito frequentemente, ao se mover em um todo, por exemplo, para cima, o preço de repente cai por tempo curto e depois o movimento para cima volta a se repetir. Num determinado momento, o movimento para cima cessa e o preço contorna. Depois começam longas quedas e curtos saltos para cima. Os traders trabalham baseando-se primeiramente na análise técnica.
Cada um deles aborda a interpretação da aparência dos gráficos e a admissão das decisões de maneira diferente. A academia pode ajudar você no conhecimento do amplo conjunto de instrumentos analíticos, mas evidentemente o instrumento universal para todos os traders são os níveis. Falando de maneira simples, o nível é uma linha horizontal no gráfico de movimento dos preços que liga entre eles os topos das subidas ou as depressões no gráfico. Acredita-se que os preços oscilam entre os níveis e que o mercado memorizou aqueles níveis que foram esboçados anteriormente. Obviamente, tendo em vista que o mercado são pessoas, ou seja, todos os participantes que operam na Forex. Precisamente as suas expectativas e atividades, a interação dos vendedores com os compradores são o que movimentam os preços e reagem nos seus níveis. Quando o preço se aproxima do nível, ele pode ultrapassá-lo ou ser repulsado para o nível anterior. Consequentemente, é tarefa do trader procurar o momento certo para fazer o negócio, esperando que, atingindo ou ultrapassando o nível, o preço se move para o próximo nível. É claro que nem o mundo e nem o mercado são preto e branco. Não dá para garantir que o preço aproximando-se de um determinado nível irá atingi-lo ou ultrapassá-lo, e que qualquer um desses efeitos será forte ou fraco. A arte de comércio no mercado financeiro consiste em formular tais regras que lhe permitam, com todas as artimanhas de mercado, aumentar seu capital. E não importa qual grupo de traders você pertence, aqueles que atuam se baseando nas notícias fundamentais ou os traders acostumados com essas técnicas, ou aos dois grupos ao mesmo tempo. O mercado coloca diante de todos vocês uma mesma tarefa que consiste na procura do algoritmo das ações, onde o tamanho e probabilidade do negócio lucrativo fossem o maior possível e que os volumes e probabilidade das perdas fossem menor possível. No mercado, ganha aquele que encontra o seu próprio caminho. A análise dos gráficos é uma ciência muito interessante, e a análise técnica é ainda aquela que transforma a arte do comércio num ofício acessível no melhor sentido dessa palavra. Conclusão. Então, senhoras e senhores, agora estão sabendo como fazer o comércio no mercado Forex pelos preços atuais e como usar as limitações ordem Take Profit para fixação de lucro e ordem Stop Loss para limitar as perdas. Você pode abrir uma conta de treinamento ou uma pequena conta de negociação para começar a experimentar as suas forças da qualidade de trader. Lembre que o sucesso do trader depende do cumprimento de uma série de conselhos úteis. São eles: primeiro, deixar o lucro crescer. É importante que você elabore seu próprio estilo de comércio quando será feito, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de negócios lucrativos em comparação com o número de negócios não rentáveis, bem como o tamanho da média das transações rentáveis em comparação com a média das perdas. É claro que no mundo real você pode se distanciar deste ou daquele ideal. Uns poderão resolver aumentar a probabilidade das decisões corretas atuando a partir do volume do lucro de cada transação, ou pelo contrário, outros sentirão mais à vontade para aumentar o volume de uma transação lucrativa atuando a partir da probabilidade. Porém, de qualquer forma, é importante que o lucro cresça mais rápido que as perdas. Neste caso, aumentará o seu capital. Maior tamanho das transações lucrativas e suas probabilidades, mais rápido cresce o seu capital. Segundo, limitação de perdas. Isso significa aceitar somente o nível de risco que você possa suportar e que seja substanciado para o mercado. Isso significa que você deve fechar posição com pequena perda pela ordem Stop Loss ou simplesmente pelo preço atual, caso o preço mude para uma direção que não trará lucros. Quanto menores as perdas dos negócios sem lucros, menos elas influenciam no ritmo do crescimento do seu capital. Terceiro conselho útil. As decisões devem ser tomadas com base no plano comercial que você elaborou com antecedência. Procure fazer a transação com a compreensão clara acerca do que deve fazer
caso o preço siga em direção que resulte em lucros quando ele se detiver ou contornar. Quarto, seja disciplinado na execução das suas decisões. E quinto conselho, vencendo, aceite isso com naturalidade. Perdendo, faça a avaliação sensata dos motivos. Procure ser o dono das suas emoções. Isso permite que você avalie de forma mais racional a situação e falar numa mesma língua com o mercado. Desejamos a todos sucessos e vitórias.